Olá pessoal, esse é um assunto seríssimo e refere-se ao fortalecimento da região cervical para melhorar a performance esportiva, mas principalmente para diminuir os riscos de contusão, que acontece muito em diversos esportes, nos esportes de lutas, no judô, no jiu-jitsu, no futebol americano, no hipismo, no motocross, na bicicleta e em vários outros esportes. E esse é um risco que deve ser considerado e os treinadores devem incluir no programa de treinamento dos seus atletas exercícios específicos de fortalecimento da cervical. E isso não é apenas um chute, isso é demonstrado em alguns trabalhos científicos. Eu vou deixar um trabalho importante aqui para vocês, a fim de que analisem e verifiquem a importância. Neste trabalho em específico, demonstra-se que o aumento em 1 libra da força cervical diminui em 5% o risco de contusão, que é uma lesão que pode ser extremamente séria, ou seja, um aumento de aproximadamente 0,45 quilogramas da força do pescoço diminui em 5% este risco de contusão, ou seja, é uma cifra significativa e não pode e não deve ser desprezada. Portanto, eu estarei demonstrando para vocês aqui alguns exercícios simples, uma rotina simples para fortalecimento da região cervical. É lógico, a elevação de ombros, os shrugs, os exercícios de ombro, o desenvolvimento também fazem parte dessa estratégia. Porém, aquilo que eu vou demonstrar para vocês agora é aquilo que eu venho utilizando com diversos dos meus atletas de lutas ao longo das décadas. Este é um trabalho aprovado e muito recomendado pelo meu amigo Dr. Hermano, PhD em fisioterapia e uma das maiores autoridades no mundo em contusão. Com vocês aí, uma importante rotina de alongamento e fortalecimento desta região que deve ser fortemente considerada por todos os envolvidos. Muito bem, após a nossa explicação, vamos para um exercício extremamente simples, usando o peso da própria cabeça da melancia, e vamos realizar exercícios que podem fazer muita diferença para você. Banco, deita-se, cabeça para fora do banco, movimento de flexão, extensão, adução e abdução. A maior adução e a maior abdução que você conseguir. Movimento de rotação. Rotação. Força a rotação o quanto você puder. E o movimento de translação. Para um lado e depois para o outro lado. Ok. Tendo feito isso, você deita, então, de decúbito ventral e faça a mesma coisa. Flexão, extensão, rotação, adução e abdução e a translação para um lado e depois para o outro. Muito bem. Aqui sim, você pode contar. Começa com 3 de cada um desses movimentos, de decúbito dorsal, depois de decúbito ventral. Depois você passa para 4, 5, 10, quem sabe até 12 ou 15 movimentos em cada direção. Inicialmente pode ocasionar uma certa tontura,
uma dor da região cervical. Por isso que a necessidade de você ter a progressividade e também se preocupar com a amplitude do movimento. É lógico, né? Eu vou tentar alcançar aqui o meu ombro com a orelha. Se for o caso da professora Franciele, que tem uma orelhinha de abano, para ela esse movimento será mais reduzido. Mas vamos levar em consideração que a orelha é móvel, tá? Ela está fazendo isso aqui para mim lá do outro lado da câmera, né? Então, ó, você vai aumentando a amplitude desses movimentos. Primeiro em decúbito ventral, depois em decúbito dorsal ou vice-versa. Isso tanto importa. Vamos para a próxima opção. Ótima opção é esse Neck Flex Pro Series NMB Mike Brew Signature Edition. Depois eu vou deixar para vocês aqui, tá, o contato. É americano, é gringo, mas também foi produzido aqui um similar pelo professor Edmilson Morelli, aqui da Academia CPH, compreendendo ele a necessidade de trabalhar e fortalecer o pescoço, inclusive para os atletas de triatlon que muitas vezes caem da bicicleta, né? A gente sabe que conclusão é um assunto sério. Vamos verificar a utilização desse aparelho aqui. Bem, utilizando o Neck Flex, ela gosta muito do Neck Flex porque a orelhinha dela fica grudada ali, ó. Caso contrário, ela coloca uma cola. Vai lá, Fran. Ó, existem vários ganchos, né? Vira, retorna. Existe inclusive uma aqui para se adicionar mais peso com uma corrente, mas nós não vamos utilizá-la. Pois bem, você seleciona a sobrecarga no cabo e faz o movimento de adução. Na verdade, é uma adução e abdução. Vai. Ok. Rotaciona completamente frente para o outro lado, coloca a tensão no outro lado, nos músculos adutores da cervical. Ok, fechou, é só uma demonstração. Ela pode usar movimento de flexão, frente para o sul, vai. Frente para o sul, ok, frente para o norte, ela está desorientada, vai lá, frente para o norte, ok. Aqui você adiciona a sobrecarga possível com o Neck Flex, ok. Você também pode utilizar elástico. Existe uma diferença entre a força aplicada por um elástico e a força aplicada num cabo atado a pesos sólidos. Vamos lá, Franciele. Seleciono a quantidade de elásticos e realizo, vamos lá, extensão, rotacionando frente para esse lado, nessa avaliação, vai, rotacionou, é lógico, ela faria mais repetições, vai lá, fechou, rotacionou, vai. Então, eu recomendo muito esse Neck Flex para que você faça o trabalho com resistência. A resistência elástica, lógico, ela aumenta à medida em que o elástico se estende. Aqui no cabo, a resistência ela é contínua durante todo o movimento. Tá? Então, no que se refere à diferença entre a força utilizando elásticos e utilizando um cabo sólido, vocês vão aprender
detalhadamente no curso Mecânica da Musculação, uma visão prática. É um curso online à disposição através do link aqui na descrição. Existem outras formas de você trabalhar o pescoço com o peso do próprio corpo no solo, com a tampo da cabeça no solo, mas esse é o movimento mais delicado e que necessita de uma orientação profissional para evitar lesão na cervical. Este é um assunto de extrema importância que eu deixo aqui para vocês, para que analise e integralize no programa de treinamento dos seus atletas de luta, atletas de pismo, de motocross, de triatlon. Vários são os atletas do futebol americano, vários são os atletas que necessitam deste tipo de fortalecimento a fim de que possa evitar traumatismos, a famosa concussão, né, que pode conduzir a pessoa a resultados extremamente danosos à saúde, ok? Isso podemos até dizer, leva até a óbito ou a comportamentos, a traumatismo que leva a pessoa a ficar inclusive tetraplégicas. Isso é um assunto extremamente sério que você deve levar em consideração e transmitir esse vídeo para aquelas pessoas que vocês acham que realmente necessitam desse tipo de trabalho. Importantíssimo, o trabalho de fortalecimento da cervical, ele deve ser precedido e ou antecedido de trabalho de alongamento cervical. Muitas pessoas deixam de fazer. Eu sempre trabalho o alongamento da cervical após treinos de ombro, treinos onde normalmente eu também acompanho com aqueles exercícios para o fortalecimento, para a hipertrofia do trapézio, a elevação de ombro, o shrugs. Ou seja, atleta meu, principalmente no treino de ombro e trapézio, eles fazem exercícios de alongamento. Movimento de alongamento, ó, flexão do pescoço. Ao mesmo tempo em que eu trabalho o meu pescoço com a força da minha própria mão, eu estendo o meu braço na direção diagonal, no próximo lado. Isso aqui, na verdade, é uma adução do pescoço. Flexão, apenas com o peso dos meus braços. Extensão, uma leve força manual na altura do queixo. Rotação, força manual também na altura do queixo. Para o outro lado. E a translação do pescoço. Você pode até contar números fixos para cada um dos hemisférios. Na translação, ó, procura fazer o movimento com a maior amplitude possível e depois você vai aumentando esta amplitude. Muito bem, espero que tenha sido útil para vocês. Ressalto também que existiu um grande amigo do meu pai, um médico otorrinolaringologista, que inclusive operou, meu nariz era muito grande, aí ele fez uma plástica. Não, brincadeira, eu tinha um desvio de septo, ele operou meu desvio de septo e perguntou na época se eu queria que diminuísse o tamanho do meu nariz. Eu falei, não, eu nasci assim e assim eu vou ficar, assumi o narigão, tá? Pois bem, esse médico era um médico muito conhecido, era corredor também. E lá naquela época, na década de 70, quando eu era um jovem cadete do Exército, ele já tinha me alertado a importância de fazer exercícios de alongamento para a região cervical. E esses alongamentos foi ele que me ensinou lá na década de 70, tá? Porque como médico otorrinolaringologista, ele dizia, segundo o conhecimento dele naquela época, que a falta de mobilidade, fortalecimento,
falta de flexibilidade dessa região do pescoço podia promover uma compressão da artéria vertebral e culminar em labirintite e em vertigem, tá? Já naquela época ele sabia disso. E desde então eu faço exercícios de fortalecimento e alongamento da cervical. Muito obrigado a todos. Encaminhe esse vídeo para todos que vocês acham que necessitam, que eu acredito que seja exatamente todo mundo, né? Inclusive os pais de vocês que não fazem nada para o pescoço, as vozinhas, começar a trabalhar a mobilidade, o alongamento, a flexibilidade da região cervical com progressividade, não se esqueçam disso.